Para a gente fechar em relação às sentenças sequenciais, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: as sentenças sequenciais elas acabam sendo um pouco mais flexíveis e versáteis do que as concorrentes. Além do que, para quem vem tem um background em linguagem de programação, para a gente é mais fácil pensar em termos de if, case e loop do que pensar em termos de with, select e when else, tá? Então, mas são pequenos, né, alguns contratempos, né? É porque nem sempre os construtores podem ser implementados facilmente em hardware, tá? Então, as sentenças sequenciais são muito boas para simulação, mas elas podem criar algumas complexidades necessárias na hora da implementação, né, se você for sintetizar. Quando é que a gente vai usar as sentenças sequenciais? A gente tem que utilizar as sentenças sequenciais sempre pensando que a gente está descrevendo hardware, tá? Então, você tem que escrever o código e olhando para ele, sabendo qual o circuito que vai sair daquele código. Se você mantém na cabeça, né, que você está escrevendo código para hardware e que aquilo vai gerar um circuito e que você consegue facilmente, a partir do código, visualizar o circuito que vai ser gerado, você está indo no caminho bom, tá? E aí algumas orientações, algumas diretrizes, né, para a gente poder gerar esse tipo de código, tá? As variáveis devem ser utilizadas com muito cuidado, né? Se puder não utilizar, não utilize, melhor ainda, utilize sinais, tá? A gente tem que pensar no if e no case não como estruturas de controle, tá? Como a gente tem em linguagem de programação, mas como estrutura de roteamento de dados, tá? Porque aqui a gente vai gerar circuitos e basicamente o if ele vai ser aquela cadeia de multiplexadores, o case vai ser um multiplexador grande, então a gente tem que pensar na forma de rotear dados dentro desse circuito ao invés do que uma estrutura de controle. Então o if eu tenho uma estrutura de roteamento com prioridade e o case, né, eu vou ter um multiplexador, ele vai inferir um multiplexador. A gente tem que pensar nos loops como uma forma de reduzir código replicado. Então, ao invés de eu ter né, aquela questão lá do short, né, escrever linha por linha cada bit do short que eu vou fazer, eu posso fazer isso dentro de um loop para reduzir o código, tá? E quando a gente estiver criando um código combinacional, tem que lembrar de colocar todos os sinais de entrada na lista de sensibilidade e evitar, né, aqueles branches incompletos quando você estiver atribuindo sinais, porque se você não fizer isso, você vai criar memórias desnecessárias, né? E o seu circuito vai se comportar diferente do que você estava imaginando.